Semen est verbum Dei. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador, ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Esse exit qui seminat seminare. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra de vida. Bem parece este texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Exit, porque no dia da messe, hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo, aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que despendeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem a sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá achar-vos-eis com mais passo, os de lá com mais passos. Exit seminare. Mas daqui mesmo vejo que notais, e me notais, que diz Cristo que o semeador do Evangelho saiu, porém não diz que tornou, porque os pregadores evangélicos, os homens que professam pregar e propagar a fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus e significavam os pregadores do Evangelho, que propriedades tinham? Nec revertebentur cum ambularent. Uma vez que iam, não tornavam. As rédeas por que se governavam era o ímpeto do Espírito, como diz o mesmo texto. Mas esse Espírito tinha impulsos para os levar, não tinha regresso para os trazer. Porque sair para tornar, melhor é não sair. Assim, arguis com muita razão, e eu também assim o digo. Mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado, se armassem contra ele os espinhos, se levantassem contra ele as pedras, se lhe fechassem os caminhos, o que havia de fazer? Todos esses contrários que digo e todas essas contradições experimentou o semeador do nosso Evangelho. Começou ele a semear, diz Cristo, com pouca ventura. Uma parte do trigo caiu entre espinhos e afogaram-no os espinhos. Aliud cessidit inter spinas et simul exorte spinae suffocaverunt illud. Outra parte caiu sobre pedras e secou-se nas pedras por falta de umidade. Aliud cessidit super petram et natum aruit, quia non habebat humorem. Outra parte caiu no caminho, e pisaram-no os homens e comeram-no as aves. Aliud cessidit secus viam et conculcatum est, et volucres coeli comederunt illud. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas há no mundo se reduzem a 4 gêneros. Criaturas racionais, como os homens, criaturas sensitivas, como os animais, criaturas vegetativas, como as plantas, criaturas insensíveis, como as pedras. Não há mais. Faltou algumas dessas que se não armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no. Conculcatum est, ab omnibus, diz a glosa. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Euntes in mundum universum, predicate omni creature. Ide,
e pregai a toda criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar as pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, diz São Gregório, depois de Santo Agostinho. Porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda a criatura, que se armem contra eles todas as criaturas, grande desgraça. Mas ainda do semeador do nosso evangelho não foi a maior. A maior é a que tem experimentado na seara onde eu fui e para onde venho. Tudo o que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertides, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido e trigo pisado. Trigo mirrado, natum aruit quia non habebat humore. Trigo afogado, exorta spinia suffocaverunt illud. Trigo comido, volucres caeli comederunt illud. Trigo pisado, conculcatum est. Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão, de 12 anos a esta parte. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários comidos, porque a outros comeram os bárbaros, na ilha dos Aruãs. Houve missionários mirrados, porque tais se tornaram as da jornada dos Tocantins, mirrados de fome e de doença, onde tal houve, que andante 22 dias perdido nas brenhas, matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. Vede se lhe quadra bem o natum aruit quia non habebat humorem. E que sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, ainda se vejam pisados e perseguidos dos homens. Conculcatum est. Não me queixo, nem o digo, Senhor, pelos semeadores. Só pela seara o digo, só pela seara o sinto. Para os semeadores, isto são glórias. Mirrados, sim, mas por amor de vós, mirrados. Afogados, sim, mas por amor de vós, afogados. Comidos, sim, mas por amor de vós, comidos. Pisados e perseguidos, sim, mas por amor de vós, perseguidos e pisados. Agora, torna a minha pergunta. E que faria neste caso, ou o que devia fazer o semeador evangélico, vendo tão mal logrados seus primeiros trabalhos? Deixaria a lavoura? Desistiria da sementeira? Ficar-se-ia ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não. Mas se tornasse muito depressa buscar alguns instrumentos com que ia limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isto desistir? Seria isto tornar atrás? Não, por certo. No mesmo texto de Ezequiel com que arguistes, temos a prova. Já vimos, como dizia o texto, que aqueles animais da carroça de Deus, quando iam, não tornavam. Nic reverbentur cum ambularent. Lede agora 2 versos mais abaixo, e vereis que diz o mesmo texto, que aqueles animais tornavam, e semelhança de um raio ou corisco. Ibant et reverbebantur in similitudinem fulguris coruscantes. Pois, se os animais iam e tornavam a semelhança de um raio, como diz o texto que quando iam não tornavam? Porque quem vai e volta como um raio, não torna. Ir e voltar como um raio não é tornar, é ir por diante. Assim o fez o semeador do nosso evangelho. Não desanimou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear. E foi com tanta felicidade que nesta quarta e última parte do trigo se restauraram com vantagem as perdas dos demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por 1 grão multiplicara 100. Et fecit fructum centuplum. Oh, que grandes esperanças me dá essa sementeira. Oh, que grande exemplo me dá esse semeador. Dá-me grandes esperanças a sementeira, porque, ainda que se perderam os primeiros trabalhos,
lograr-se-ão os últimos. Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e última e colheu dela muito fruto. Já que se perderam as 3 partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que outra parte a levaram as pedras, já que outra parte levaram os caminhos e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel de vida, por que se perderá também? Por que não dará fruto? Por que não terão também os anos o que tem um ano? Um ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos. Por que não terá também o seu outono a vida? As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras levam o vento. Aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas. Só essas são as que se aproveitam. Só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem. Nem Deus quer que o seja. Nem há de ser. Eis aqui porque, eu dizia ao princípio, que vim desenganados com o pregador. Mas para que possais ir desenganado com o sermão, tratarei nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como de prólogo aos sermões que vos hei de pregar, e aos mais que ouvirdes esta quaresma. Semen est verbum Dei. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desentendem ou desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância que se colhe 100 por 1. Et fructum fecit centuplum. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje, e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra frutificou 100 por 1, e já eu me contentar com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se converter e emendar a um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos de pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje? Nada disso. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e resolva? Não há um moço que se arrependa? Não há um velho que se desengane? Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-lhe a mim. A mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar. A vós que aprendeis a ouvir. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode parecer de 3 princípios.
ou de parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para que um homem ver-se a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, é mister luz, é mister espelho e é mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, e necessária luz, e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas, por meio da pregação, depende desses 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte? Por parte do pregador? Por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus não falta nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Conselho Tridentino, e do nosso Evangelho a temos. Do trigo que deitou à terra o semeador, uma parte se logrou e 3 se perderam. E por que se perderam estas? A primeira perdeu-se porque a afogaram os espinhos. A segunda, porque secaram as pedras. A terceira, porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo. Mas notai o que não o diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa por que ordinariamente se perdem as sementeiras é pela desigualdade ou pela intemperança dos tempos, ou porque falta ou sobeja a chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois, por que não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as influências da parte do céu. E deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta do céu. Sempre é por culpa nossa. Deixará de frutificar a sementeira ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou pelos descaminhos dos caminhos. Mas por falta das influências do céu, isso nunca é nem pode ser. Sempre Deus está pronto de sua parte, com o sol para aquentar e com a chuva para regar, com o sol para alumiar e com a chuva para amudecer, se os nossos corações o quiserem. Qui solem sum oriri facit super bonos e malus et pluit super justus et injustus. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus que se quiserem fazer bons, como o negará? Este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais prova. Quid debuit facere vinia mea et non fexi. Disse o mesmo Deus por Isaías. Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Por qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto, mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Prova. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No Evangelho o temos. O trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. Simo exorta spine suffocaverunt illud. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. Enatum aruit. O trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou com grande multiplicação. Et natum fecit fructum centuplum.
De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu. Por que a palavra de Deus é tão fecunda que nos bons faz muito fruto e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito? Lançada nos espinhos, não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras, não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E por quê? Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes, porque vêm só ouvir sutilezas, a esperar galantarias, a avaliar pensamentos e às vezes também a picar a quem os não pica. Aliud cessidit inter spinas. O trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. E o mesmo sucede cá. Cuidais que o sermão vos picou a vós. Não é assim. Vós sois os que picais o sermão. Por isto são maus ouvintes os de entendimentos agudos. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes, dana mais, porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras, e não pôde abrandar uma vontade endurecida. Percutiens virga bisilicem, et egressi sunt aquae largissime indurantum est cor faraonis. E com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas serem os mais rebeldes, é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos e, apesar da dureza, nasce nas pedras. Pudéramos arguir ao lavrador do Evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear. Mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos, para que se visse a força do que semeava. É tanta a força da divina palavra, que sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta a força da divina palavra, que sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Corações embaraçados com espinhos, corações secos e duros como pedras, ouve a palavra de Deus e tende confiança. Tomai exemplo essas mesmas pedras e esses mesmos espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu, mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras que se quebraram para lhe fazerem aclamações e os espinhos que se teceram para lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras e nos espinhos nasce, não triunfar nos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações, não é por culpa nem por indisposição dos ouvintes. Supostas essas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeito da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristão, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Mas como em um pregador há tantas qualidades, em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá essa culpa? No pregador, podem se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas essas circunstâncias temos no Evangelho. Vamos-las examinando uma por uma e buscando esta causa. Será, porventura, o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa?
Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é essa. A definição de pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo no Evangelho não comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Esse exit qui seminat seminare. Entre o semeador e o que semeia há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa o que peleja. Uma coisa é o governador, outra coisa o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outra o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é a ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? É o conceito de que sua vida tem os ouvintes. Antigamente, convertia-se o mundo. Hoje, por que se não converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos? Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obra são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não a derrubou com o estalo, senão com a pedra. Infixus est lapis in fronte ejus. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. David tolebat citaram et pecurtiatet mano sua. Por isso, Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar que é falar, faça com a boca. O pregar que é semear, faça com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou 100 por 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que de uma palavra nasceram 100 palavras? Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras. Pois palavras que frutificam obras, vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo, o que fez? Mandou ao mundo seu Filho, feito homem. Notai, o Filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus, não é obra de Deus. Genitum non factum. O Filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus juntamente. Verbum caro factum est. De maneira que até de sua palavra, desacompanhada de obras, não fiou Deus a conversão dos homens. Na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus, consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina, mas importa pouco que as nossas palavras sejam divinas se forem desacompanhadas de obras. A razão disso é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se, as palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos, e a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu, ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra, há tão poucos que o amem, todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu e na terra? Pois como no céu obriga e necessita a todos ao amarem e na terra não? A razão é porque Deus no céu é Deus visto. Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus, a alma pelos olhos. Videbimus eum sicut est. Na terra entra ali o conhecimento de Deus pelos ouvidos. Fides ex auditur. E o que entra pelos ouvidos cresce. O que entra pelos olhos necessita. Viram os ouvintes que viram os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós. E o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Vai um pregador pregando a paixão, chega ao pretório de Pilatos,
Conta como a Cristo o fizeram rei de zombaria. Diz que tomaram uma púrpura e lhe puseram aos ombros. Ouve aquilo o auditório muito atento. Diz que teceram a coroa de espinhos e que lhe apegaram na cabeça. Ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas uma cana por cetro. Continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão dos ouvintes. Corre-se neste espaço uma cortina. Aparece a imagem do Ecce Homo. Eis todos prostrados por terra, eis todos a bater no peito, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bofetadas. Que é isto? Que apareceu de novo nessa igreja? Tudo o que descobriu aquela cortina tinha já dito o pregador. Já tinha dito daquela púrpura, já tinha dito daquela coroa e daqueles espinhos, já tinha dito daquele cetro e daquela cana. Pois, se isto então não faz abalo nenhum, como faz agora? Por que então era esse homo ouvido e agora é esse homo visto? A relação do pregador entrava pelos ouvidos, a representação daquela figura entra pelos olhos. Sabem, padres pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Por que convertia o Batista tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. As palavras do Batista pregavam penitência. Agite penitência. Homens, fazei penitência. E o exemplo clamava, esse homo. Eis, aqui está o homem, que é o retrato da penitência e da aspereza. As palavras do Batista pregavam jejum e repreendiam os regalos e demasias da gula. O exemplo clamava, esse homo. Eis, aqui está o homem, que se sustenta de gafanhotos e mel silvestre. As palavras do Batista pregavam composição e modéstia, e condenavam a soberba e a vaidade das galas. E o exemplo clamava, esse homo. Eis, aqui está o homem, vestido de peles de camelo, com as cordas de cilício à raiz da carne. As palavras do Batista pregavam despegos e retiros do mundo, e fugir das ocasiões e dos homens. E o exemplo clamava, esse homo. Eis aqui o homem que deixou as cortes e as sociedades, e vive num deserto e numa cova. Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Jacó punha as varas manchadas diante das ovelhas quando concebiam, e daqui procedia que os cordeiros nasciam manchados. Se quando os ouvintes percebem os nossos conceitos, têm diante dos olhos as nossas manchas, como hão de conceber virtudes? Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras vão já refutadas nas minhas obras, se uma coisa é o semeador e a outra o que semeia, como se há de fazer fruto? Muito boa e muito forte razão era esta de não fazer fruto a palavra de Deus, mas tem contra si o exemplo e experiência de Jonas. Jonas, fugitivo de Deus, desobediente, contumaz e, ainda depois de engolido e vomitado, iracundo, impaciente, pouco caritativo, pouco misericordioso e mais zeloso e amigo da própria estimação que da honra de Deus e salvação das almas, desejoso de ver subvertida a Nínive e de a ver subverter com seus olhos, havendo nela tantos mil inocentes, contudo, este mesmo homem, com um sermão, converteu o maior rei, a maior corte e o maior reinado do mundo, e não de homens fiéis, senão de gentios idólatras. Outra é, logo, a causa que buscamos. Qual será? Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear. Exit qui seminat seminare. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais da natureza que de arte. Nas outras artes,
tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte. Caia onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espinhos e nascia. Aliud cessidit inter spinas et simul exorta spinia. Caía o trigo nas pedras e nascia. Aliud cessidit super petram et ortum. Caía o trigo na terra boa e nascia. Aliud cessidit in terram bonum et natum. Ia o trigo caindo e ia o trigo nascendo. Assim há de ser o pregar. Hão de cair as coisas e hão de nascer. Tão naturais que vão caindo, tão próprias que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa. Vir os tristes passos da Escritura como quem vem ao martírio, uns vêm acarretados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm despedaçados. Só atados não vêm. Há tal tirania? Então, no meio disto, que bem levantado está aquilo. Não está a coisa no levantar, está no cair. Cessidit. Notai uma alegoria própria da nossa língua. O trigo do semeador, ainda que caiu 4 vezes, só de 3 nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter 3 modos de cair. Há de cair com queda, há de cair com cadência, há de cair com caso. A queda é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. A queda é para as coisas, porque hão de vir bem trazidas em seu lugar, hão de ter queda. A cadência é para as palavras, porque não hão de ser escabrosas nem dissonantes, hão de ter cadência. O caso é para a disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetada que pareça caso e não estudo. Cessidit, cessidit, cessidit. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Coeli enarant gloriam Dei et opera manum ejus annunciat firmamentum, diz Davi. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi. Tem palavras e tem sermões, e mais, muito bem ouvidos. Non sunt loquale nec sermonis querum non audiantur voxes eurum. E quais são esses sermões e essas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Stellea, manentes in ordine suo. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem que faz influência, não é a ordem que faça lavor. Não faz Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, em outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, de outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, de outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver um sermão 2 palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com seu contrário? Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As palavras são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que entendam os que não sabem e tão alto que tenham muito que entender os que sabem.
O rústico acha documentos nas estrelas para sua lavoura, o mariante para sua navegação, o matemático para suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mariante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas. O matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão. Estrelas que todos veem e muito poucos as medem. Sim, padre. Porém, esse estilo de pregar não é pregar culto. Mas se fosse. Este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto. Os que o condenam chamam-lhe escuro. Mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro. E negro boçal e muito cerrado. E possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Assim como há lexicon para o grego e calepino para o latim, ainda é necessário haver um vocabulário no púlpito. Eu, ao menos, o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm desbatizado os santos, e cada autor que alegam é um enigma. Assim o disse o cetro penitente, assim o disse o evangelista Apelles, assim o disse a águia de África, o favo de Claravel, a púrpura de Belém, a boca de ouro. Há tal modo de alegar. O cetro penitente dizem que é Davi, como se todos os cetros não foram penitentes. O evangelista Apelles, que é São Lucas. O favo de Claraval, São Bernardo. A águia de África, Santo Agostinho. A púrpura de Belém, São Jerônimo. A boca de ouro, São Crisóstomo. E quem quitaria ao outro cuidar de a púrpura de Belém é Herodes, que a águia de África é Cipião e que a boca de ouro é Midas. Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bártolo e Baldo, habíeis de fiar nele o vosso pleito? Se houvesse um homem que assim falasse na conversão, não havíeis de ter por nécio? Pois o que na conversão seria necessidade, como há de ser discrição no púlpito? Boa me parece também essa razão. Mas como os cultos pelo polido e estudado se defendem com a grande Nanzia Zeno, com Ambrósio, com Crisólogo, com Leão, e pelo escuro e duro, com Clemente e Alexandrino, com Tertuliano, com Basílio de Seleucia, com Zeno Veronense e outros, não podemos negar a reverência a tamanhos autores, posto que desejáramos, nos que se prezam de beber desses rios, a sua profundidade. Qual será, logo, a causa de nossa queixa? Será pela matéria ou matérias que tomam os pregadores? Usa-se hoje o modo que chamam de apostilar o evangelho, em que tomam muitas matérias, levantam muitos assuntos, e quem levanta muita caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha com as mãos vazias. Boa razão é também essa. O sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Por isso, Cristo disse o lavrador do evangelho não semeara muitos gêneros de semente, senão uma só. Exit qui seminat seminare semen. Semeou uma semente só, e não muitas, porque o sermão há de ter uma só matéria, e não muitas matérias. Se o lavrador semeara primeiro trigo, e sobre o trigo semeara centeio, e sobre o centeio semeara milho grosso e miúdo, e sobre o milho semeara cevada, que havia de nascer? Uma mata brava, uma confusão verde. Eis aqui o que acontece aos sermões deste gênero. Como semeiam tanta variedade, não podem colher coisa certa. Quem semeia misturas, mal pode colher trigo. Se uma nau fizesse um bordo para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste, como poderia fazer viagem? Por isso, nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um vento, outro assunto vai para outro vento, e se há de colher, se não vento? O Batista convertia muitos em Judeia, mas quantas matérias tomava? Uma só. Para te viam domini, a preparação para o reino de Cristo. Jonas converteu os ninivitas, mas quantos assuntos tomou? Um só. Aduc quadragita dies et Ninive subvertur. A subversão da cidade.
De maneira que Jonas, em 40 dias, pregou um só assunto, e nós queremos pregar 40 assuntos em 1 hora. Por isso não pregamos nenhum. O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto e uma só matéria. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la, para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. Depois disso, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar. E o que não é isto é falar de mais alto. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isso com os olhos? Ora, vede. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos os discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos não hão de ser secos, serão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser revestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios. Há de ter flores, que são as sentenças. E por remate de tudo isso, há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de ordenar o sermão. Da matéria que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são versas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos não pode ser, porque não há frutos nem sem árvore. Assim, nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isso nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho. Seminare semen. Eis aqui como hão de ser os sermões. Eis aqui como não são. E assim não é muito que se não faça frutos com eles. Tudo o que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só com os preceitos dos Aristóteles, dos Túlios, dos Quintilianos, mas com a prática observada do príncipe dos oradores evangélicos, São João Crisóstomo, São Basílio Magno, São Bernardo, São Cipriano, e com as famosíssimas orações de São Gregório Nazianzeno, mestre de ambas as igrejas. E posto que nesses mesmos padres, como em Santo Agostinho, São Gregório e muitos outros, se acham os evangelhos apostilados com nomes de sermão e homilias, uma coisa é expor e outra pregar, uma ensinar, outra persuadir. E desta última é que eu falo, com a qual tanto fruto fizeram no mundo Santo Antônio de Pádua, São Vicente Ferrer. Mas nem por isso entendo que seja ainda esta a verdadeira causa que busco. Será, porventura, a falta de ciência que há em muitos pregadores? Muitos pregadores há que vivem do que não colhem e semeiam o que não trabalham. Depois da sentença de Adão, a terra não costuma dar fruto, senão a quem come do seu pão com o suor do seu rosto. Boa razão parece também esta. O
pregador há de pregar o seu e não o alheio. Por isso diz Cristo que semeou o lavrador do evangelho o trigo seu, semen suum. Semeou o seu e não o alheio. Porque o alheio e o furtado não é bom para semear, ainda que o furto seja de ciência. Comeu Eva o povo da ciência, e queixava-me eu antigamente desta nossa mãe, já que comeu o pomo, porque não lhe guardou as pévides. Não seria bem que chegasse a nós a árvore, já que nos chegaram os encargos dela? Pois por que não o fez assim Eva? Porque o pomo era furtado, e o alheio é bom para comer, não é bom para semear. É bom para comer porque dizem que é saboroso, não é bom para semear porque não nasce. Alguém terá experimentado que o alheio lhe nasce em casa, mas esteja certo que se nasce, não há de deitar raízes. E o que não tem raízes não pode dar fruto. Eis aqui porque muitos pregadores não fazem fruto, porque pregam o alheio e não o seu semen suam. O pregar é entrar em batalha com os vícios, e armas alheias, ainda que sejam as de Aquiles, a ninguém deram vitória. Quando Davi saiu a campo com o gigante, ofereceu-lhe Saul as suas armas, mas ele não as quis aceitar. Com as armas alheias, ninguém pode vencer, ainda que seja Davi. As armas de Saul só servem a Saul, as de Davi, a Davi. E mais aproveitam o cajado e uma funda própria que a espada e a lança alheia. Pregador que peleja com as armas alheias, não hajais medo que derrube gigante. Fez Cristo aos apóstolos pescadores de homem, que foi ordená-los de pregadores. E que faziam os apóstolos? Diz o texto que estavam reficientes restia sua, refazendo as redes suas. Eram as redes dos apóstolos, não eram alheias. Notai, rétia sua. Não diz que eram suas porque as compraram, senão que eram suas porque as faziam. Não eram suas porque lhes custaram o seu dinheiro, senão porque lhes custavam o seu trabalho. Desta maneira eram as redes suas. E porque desta maneira eram suas, por isso eram redes de pescadores que haviam de pescar homens. Com redes alheias ou feitas por mão alheias, podem-se pescar peixes. Homens não se podem pescar. A razão disso é porque nesta pesca de entendimentos, só quem sabe fazer a rede sabe fazer o laço. Como se faz uma rede? Do fio e do nó se compõe a malha. Quem não enfia nem ata, como há de fazer rede? E quem não sabe enfiar nem sabe atar, como há de pescar homens? A rede tem chumbada que vai ao fundo e tem cortiça que nada em cima da água. A pregação tem umas coisas de mais peso e de mais fundo, e tem outras mais superficiais e mais leves. E governar o leve e o pesado só sabe fazer quem faz a rede. Na boca de quem não faz a pregação, até o chumbo é cortiça. As razões não hão de ser enxertadas, hão de ser nascidas. O pregar não é recitar. As razões próprias nascem do entendimento, as alheias vão pegadas à memória, e os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. Veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, e quando as línguas desciam do céu, cuidava eu que lhes haviam de pôr na boca. Mas elas foram se pôr na cabeça. Pois por que na cabeça e não na boca, que é o lugar da língua? Porque o que há de dizer o pregador não lhe há de sair só da boca, há de sair pela boca, mas da cabeça. O que sai só da boca para nos ouvidos. O que nasce do juízo penetra e convence o entendimento. Ainda tem mais mistério nessas línguas do Espírito Santo. Diz o texto que não puseram todas as línguas sobre todos os apóstolos, senão cada uma sobre cada um. Apparuerunt dispertia lingue, tanquam ignis sedit quat supra singulus eorum. Por que cada uma sobre cada um, e não todas sobre todos? Porque não servem todas as línguas a todos, senão a cada um a sua. Uma língua só sobre Pedro, porque a língua de Pedro não serve a André. Outra língua só sobre André, porque a língua de André não serve a Filipe.
outra língua só sobre Filipe, porque a língua de Filipe não serve a Bartolomeu, e assim dos demais. E, se não, vede-o no estilo de cada um dos apóstolos, sobre que desceu o Espírito Santo. Só de 5 temos escrituras, mas a diferença com que escreveram, como sabem os doutos, é admirável. As penas todas eram tiradas das asas daquela pomba divina, mas o estilo tão diverso, tão particular e tão próprio de cada um, que bem mostra que eram seu. Mateus, fácil; João, misterioso; Pedro, grave; Jacó, forte; Tadeu, sublime. E todos com tal valentia no dizer que cada palavra era um trovão, cada cláusula um raio e cada razão um triunfo. Ajuntai a estes 5 São Lucas e São Marcos, que também ali estavam, e achareis o número daqueles 7 trovões que ouviu São João no Apocalipse. Locuta sunt septem tonitrua voxes suas. Eram trovões que falavam e desarticulavam as vozes, mas essas vozes eram suas, vozes suas, suas e não alheias, como anotou Ansberto. Non alienas sed suas. Enfim, pregar o alheio é pregar o alheio, e com o alheio nunca se fez coisa boa. Contudo, eu não me firmo de todo nesta razão, porque do grande Batista sabemos que pregou o que tinha pregado Isaías, como notou São Lucas, e não com outro nome, senão de sermões. Predicans baptismum penitentia in remissionem peccatorum sicut scriptum est in libro Sermonum Isae Prophete. Deixo o que tomam Santo Ambrósio de São Basílio, São Próspero e Beda de Santo Agostinho, Teófilo e Eutímio de São João Crisóstomo. Será, finalmente, a causa que há tantos buscamos a voz com que hoje falam os pregadores? Antigamente pregavam bradando, hoje pregam conversando. Antigamente, a primeira parte do pregador era boa voz e bom peito. E, verdadeiramente, como o mundo se governa tanto pelos sentidos, podem às vezes os brados que a razão. Boa era também esta, mas não a podemos provar com o semeador, porque já dissemos que não era ofício de boca. Porém, o que nos negou o evangelho no semeador metafórico, nos deu o semeador verdadeiro, que é Cristo. Tanto que Cristo acabou a parábola, diz o evangelho que começou o Senhor a bradar. Ec dixeis clamabat. Bradou o Senhor, e não arrasou sobre a parábola, porque era tal o auditório que ficou mais dos brados que da razão. Perguntaram ao Batista quem era. Respondeu ele: Ergo vox clamantis in deserto. Eu sou a voz que anda bradando neste deserto. Desta maneira se definiu o Batista. A definição do pregador cuidava eu que era, voz que arrasoa e não voz que brada. Pois por que se definiu o Batista pelo bradar e não pelo arrasoar? Não pela razão, senão pelos brados. Porque há muita gente neste mundo com quem podem mais os brados que a razão. E tais eram aqueles a quem o Batista pregava. Vede-o claramente em Cristo. Depois que Pilatos examinou as acusações que contra ele se davam, lavou as mãos e disse: Ego nullam causam invenio in homini isto. Eu nenhuma causa acho neste homem. Neste tempo, todo o povo e os escribas bradavam de fora que fosse crucificado. Ad illi magis clamabant crucificatur. De maneira que Cristo tinha por si a razão e tinha por si contra si os brados. E qual pôde mais? Puderam mais os brados que a razão. A razão não valeu para o livrar. Os brados bastaram para o pôr na cruz. E como os brados no mundo podem tanto, bem é que bradem alguma vez os pregadores, bem é que gritem. Por isso, Isaías chamou os pregadores nuvens. Qui sunt isti, quiet nubes volant. A nuvem tem relâmpago, tem trovão e tem raio. Relâmpago para os olhos, trovão para os ouvidos, raio para o coração. Com o relâmpago alumia, com o trovão assombra, com o raio mata.
Mas o raio fere a um, o relâmpago a muitos, o trovão a todos. Assim há de ser a voz do pregador, um trovão do céu que assombre e faça tremer o mundo. Mas que diremos à oração de Moisés? Concrestat ut pluvia doctrina mea, fluat ut ros eloquem meum. Desça a minha doutrina como chuva do céu, e a minha voz e as minhas palavras como orvalho que se destila brandamente sem ruídos. Que diremos ao exemplo ordinário de Cristo, tão celebrado por Isaías? Non clamabit, neque audietur vox ejus fores. Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que se não possa ouvir foraz. E não há dúvida que o praticar familiarmente e o falar mais ao ouvido que aos ouvidos não só concilia maior atenção, mas naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma. Em conclusão, que a causa de não fazerem hoje fruto os pregadores com a palavra de Deus não é circunstância da pessoa, qui seminat, nem do estilo, seminare, nem da matéria, semen, nem da ciência, sum, e nem da voz, clamabat. Moisés tinha fraca voz, Amós tinha grosseiro estilo, Salomão multiplicava e variava os assuntos, Balaão não tinha exemplo de vida, e o seu animal não tinha ciência, e contudo todos estes, falando, persuadiam e convenciam. Pois, se nenhuma destas razões que discorremos, nem todas elas juntas, são a causa principal, nem bastante do pouco fruto que hoje faz a palavra de Deus, qual diremos finalmente que é a verdadeira causa? As palavras que tomei por tema o dizem: Semen est verbum Dei. Sabeis, cristão, a causa por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como dizia, é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas se as palavras dos pregadores não são palavras de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus. Ventum seminabunt et turbinem colligent, diz o Espírito Santo. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Se os pregadores semeiam o vento, se o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus, como não há a igreja de Deus de correr tormenta em vez de colher frutos? Mas dir-me-eis, Padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho, não pregam das Sagradas Escrituras? Pois como não pregam a palavra de Deus? Este é o mal. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Qui habet sermonem meum, loquatur sermonem meum vere, disse Deus para Jeremias. As palavras de Deus, pregadas no sentido em que Deus as disse, são palavras de Deus, mas pregadas no sentido em que nós queremos, não são palavras de Deus. Antes, podem ser palavras do demônio. Tentou o demônio a Cristo a que fizesse das pedras pão. Respondeu-lhe o Senhor: Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedet de ore Dei. Esta sentença era tirada do capítulo 8º de Deuterônimo. Vendo o demônio que o Senhor se defendia da tentação com a Escritura, leva-o ao templo e, alegando o lugar do Salmo 15, diz-lhe desta maneira: Mitete deorsum, scriptum est enim, quia angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant et in omnius viis tuus. Deita-te daí abaixo, porque prometido está nas Sagradas Escrituras que os anjos te tomarão nos braços, para que te não faças mal. De sorte que Cristo defendeu-se do diabo com a Escritura, e o diabo tentou a Cristo com a Escritura. Todas as Escrituras são palavras de Deus.
Pois se Cristo toma a Escritura para se defender do diabo, como toma o diabo a Escritura para tentar a Deus? A razão é porque Cristo tomava a palavra das Escrituras em seu verdadeiro sentido, e o diabo tomava as palavras da Escritura em sentido alheio e torcido. E as mesmas palavras que, tomadas em verdadeiro sentido, são palavras de Deus, tomadas em sentido alheio, são armas do diabo. As mesmas palavras que, tomadas no sentido em que Deus as disse, são defesa. Tomadas no sentido em que Deus as não disse, são tentação. Eis aqui a tentação com que então quis o diabo derribar a Cristo, e com que hoje ele faz a mesma guerra do pináculo do templo. O pináculo do templo é o púlpito, porque é o lugar mais alto dele. O diabo tentou a Cristo no deserto, tentou-o no monte, tentou-o no templo. No deserto, tentou-o com a gula. No monte, tentou-o com a ambição. No templo, tentou-o com as escrituras mal interpretadas. E essa é a tentação de que mais padece hoje a igreja, e que em muitas partes tem derribado dela, se não a Cristo, a sua fé. Dizei-me, pregadores, aqueles com quem eu falo indignos verdadeiramente de tão sagrado nome, dizei-me, estes assuntos inúteis que tantas vezes levantais, essas empresas, ao vosso parecer agudas que prosseguis, achaste-las alguma vez nas profecias do Testamento Velho, ou nos apóstolos e evangelistas do Testamento Novo, ou no autor de ambos os testamentos, Cristo? É certo que não. Porque desde a primeira palavra do Gênesis até a última do Apocalipse, não há tal coisa em todas as Escrituras. Pois se nas Escrituras não há o que dizeis e o que pregais, como cuidais que pregais a palavra de Deus? Mas, nesses lugares, nesses textos que alegais para a prova do que dizeis, é esse o sentido em que Deus os disse? É esse o sentido em que os entendem os padres da igreja? É esse o sentido da mesma gramática das palavras? Não, por certo. Porque muitas vezes a tomais pelo que toam e não pelo que significam. E talvez nem pelo que toam. Pois se não é esse o sentido das palavras de Deus, segue-se que não são palavras de Deus. E se não são palavras de Deus, que nos queixamos que não façam fruto as pregações? Basta que havemos de trazer as palavras de Deus a que digam o que nós queremos e não havemos de querer dizer o que elas dizem? E então, ver cabecear o auditório a estas coisas, quando devíamos de dar com a cabeça pelas paredes de as ouvir. Verdadeiramente, não sei de que mais me espante, se dos nossos conceitos, se dos vossos aplausos. Que bem levantou o pregador. Assim é, mas que levantou? Um falso testemunho ao texto? Outro falso testemunho ao santo? Outro ao entendimento e ao sentido de ambos? Então que se converta ao mundo com falsos testemunhos da palavra de Deus. Se a alguém parecer demasiada censura, ouça-me. Estava Cristo acusado diante de Caifás, e diz o evangelista São Mateus, que por fim vieram duas testemunhas falsas. Novissimi venerum due falsae testes. Estas testemunhas referiram que ouviram dizer a Cristo que, se os judeus destruíssem o templo, ele o tornaria a reedificar em 3 dias. Se lermos o evangelista São João, acharemos que Cristo verdadeiramente tinha dito as palavras referidas. Pois, se Cristo tinha dito que havia de reedificar o templo dentro em 3 dias, e isto mesmo que referiram as testemunhas, como lhes chama o evangelista testemunhas falsas? Duo falsi testes? O mesmo São João deu a razão. Loquebatur de templo corporis sui. Quando Cristo disse que em 3 dias reedificaria o templo, falava o Senhor do templo místico de seu corpo, o qual os judeus destruíram pela morte e o Senhor reedificou pela ressurreição. E como Cristo falava do templo místico, e as testemunhas o referiam ao templo material de Jerusalém, ainda que as palavras eram verdadeiras, as testemunhas eram falsas. Eram falsas
porque Cristo as dissera em um sentido, e eles as referiram em outro. E referir as palavras de Deus em diferente sentido do que foram ditas é levantar falso testemunho a Deus, é levantar falso testemunho às Escrituras. Ah, Senhor, quantos falsos testemunhos vos levantam? Quantas vezes ouço dizer que dizeis o que nunca dissestes? Quantas vezes ouço dizer que são palavras vossas, que são imaginações minhas, que me não quero excluir deste número? Que muito logo que as nossas imaginações, as nossas vaidades e as nossas fábulas não tenham a eficácia de palavra de Deus. Miseráveis de nós, e miseráveis dos nossos tempos, pois neles se veio a cumprir a profecia de São Paulo. Ere tempus cum sanam doctrinam non sustenebut. Virá tempo, diz São Paulo, em que os homens não sofrerão a doutrina. Sed ad sua desideria quoque vebunt sibi magistros proerentes auribus. Mas para o seu apetite terão um grande número de pregadores feitos a montão e sem escolha, os quais não façam mais que adular-lhes as orelhas. A veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Fecharão os ouvidos à verdade, abri-los-ão às fábulas. Fábula tem duas significações. Quer dizer fingimento e quer dizer comédia. E tudo são muitas pregações deste tempo. São fingimento porque são sutilezas e pensamentos aéreos, sem fundamento de verdade. São comédia porque os ouvintes veem a pregação como a comédia e há pregadores que vêm ao púlpito como comediantes. Uma das felicidades que se contava entre as do tempo presente era acabarem-se as comédias em Portugal. Mas não foi assim. Não se acabaram, mudaram-se, passaram do teatro ao púlpito. Não cuideis que encareça em chamar comédias a muitas pregações das que hoje se usam. Tomara ter aqui as comédias de Plauto, de Terêncio, de Sêneca, e veríeis que não acháveis nelas muitos desenganos da vida e vaidade do mundo, muitos pontos de doutrina moral, muito mais verdadeiros e muito mais sólidos do que hoje se ouvem nos púlpitos. Grande miséria, por certo, que se achem maiores documentos para a vida nos versos de um poeta profano e gentil que nas pregações de um orador cristão, e muitas vezes sobre o cristão religioso. Pouco disse São Paulo em lhe chamar comédia, porque muitos sermões há que não são comédia, são farsa. Sobe talvez ao púlpito um pregador dos que professam ser mortos do mundo, vestido amortalhado em um hábito de penitência, que todos, mais ou menos ásperos, são de penitência, e todos, desde o dia que os professamos, mortalhas. A vista é de horror, o nome de reverência, a matéria de compunção, a dignidade do oráculo, o lugar e a expectação do silêncio. E quando este se rompeu, que é que se ouve? Se neste auditório estivesse um estrangeiro que nos não conhecesse e visse entrar este homem e falar em público naqueles trajos, e em tal lugar, cuidaria que havia de ouvir uma trombeta do céu, que cada palavra sua de ser um raio para os corações, que havia de pregar com o zelo e com o fervor de um Elias, que com a voz, com o gesto e com as ações havia de fazer em pó e em cinza os vícios. Isto havia de cuidar o estrangeiro. E nós, que é que o vemos? Vemos sair da boca daquele homem, assim, naqueles trajos, uma voz muito afetada, muito polida, e logo começar com muito desgarro. A quê? A motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a tocar primaveras e outras 1000 indignidades destas. Não é isto farsa mais digna de riso, se não fora tanto para chorar? Na comédia, o rei veste como rei e fala como rei. O lacaio veste como lacaio e fala como lacaio. O rústico veste como rústico e fala como rústico. Mas um pregador vestir como religioso e falar como
não quero dizer por reverência ao lugar, já que o púlpito é teatro e o sermão comédia sequer, não faremos bem a figura? Não dirão as palavras com o vestido e com o ofício? Assim pregava São Paulo, assim pregava aqueles patriarcas que se vestiram e nos vestiram desses hábitos. Não louvamos e não admiramos o seu pregar? Não nos prezamos de seus filhos? Pois por que não os imitamos? Por que não pregamos como eles pregavam? Neste mesmo púlpito pregou São Francisco Xavier. Neste mesmo púlpito pregou São Francisco de Borja. E eu, que tenho o mesmo hábito, por que não pregarei a sua doutrina, já que me falta o seu espírito? Dir-me-eis o que a mim me dizem e o que já tenho experimentado, que, se pregamos assim, zombam de nós os ouvintes e não gostam de ouvir. Boa razão para um servo de Jesus Cristo. Zombem e não gostem embora, e façamos nós nosso ofício. A doutrina de que eles zombam, a doutrina que eles desestimam, essa é a que lhes devemos pregar. E por isso mesmo, porque é mais proveitosa e aqui mais mister. O trigo que caiu no caminho, comeram-no as aves. Estas aves, como explicou o mesmo Cristo, são o demônio, que tiram a palavra de Deus do coração dos homens. Venit diabolus et tolit verbum decorde ipsorum. Pois, por que não comeu o diabo o trigo que caiu entre os espinhos, ou o trigo que caiu nas pedras, senão o trigo que caiu no caminho? Porque o trigo que caiu no caminho, conculcato est ab omnibus. Pisaram-no os homens. E a doutrina que os homens pisam, a doutrina que os homens desprezam, essa é a de que o diabo se teme. Dessoutros conceitos, dessoutros pensamentos, dessoutras sutilezas que os homens estimam e prezam, dessas não se teme nem se acautela o diabo, porque sabe que não são essas as pregações que lhe hão de tirar as almas das unhas. Mas daquela doutrina que cai, secus viam. Daquela doutrina que parece comum, secus viam. Daquela doutrina que parece trivial, secus viam. Daquela doutrina que parece trilhada, secus viam. Daquela doutrina que nos põe em caminho e em via da nossa salvação, que é a que os homens pisam e a que os homens desprezam, é essa a de que o demônio se receia e se acautela. Essa é a que procura comer e tirar ao mundo. E por isso mesmo, essa é a que deviam pregar os pregadores, e a que deviam buscar os ouvintes. Mas se eles não fizeram assim e zombarem de nós, zombemos nós tanto de suas zombarias como de seus aplausos. Per infamiam et bonam famam, diz São Paulo. O pregador há de saber pregar, com fama e sem fama. Mas diz o apóstolo, há de pregar com fama e com infâmia. Pregar o pregador para ser afamado, isso é mundo. Mas infamado e pregar o que convém, ainda que seja com descrédito de sua fama, isto é ser pregador de Jesus Cristo. Pois o gostarem ou não gostarem os ouvintes, que advertência tão digna. Que médico há que repare no gosto do enfermo quando trata de lhe dar a saúde? Sarem e não gostem, salvem-se e amarguem-lhes. Que para isso somos médicos das almas. Quais vos parece que são as pedras sobre que caiu parte do trigo do Evangelho? Explicando Cristo a parábola, diz que as pedras são naqueles que ouvem a pregação com gosto. Hi sunt qui cum gaudio suscipitum verbum. Pois será bem que os ouvintes gostem e que no cabo fiquem pedras? Não gostem e abrandem-se. Não gostem e quebrem-se. Não gostem e frutifiquem. Este é o modo com que frutificou o trigo que caiu na boa terra. Et fructum afferunt in patientia, concluiu Cristo. De maneira que o frutificar não se ajunta com o gostar, senão com o padecer. Frutifiquemos nós e tenham eles paciência.
A pregação que frutifica, a pregação que aproveita, não é aquela que dá gosto ao ouvinte, é aquela que lhe dá pena. Quando o ouvinte, a cada palavra do pregador, treme, quando cada palavra do pregador é um torcedor para o coração do ouvinte, quando o ouvinte vai do sermão para casa confuso e atônito, sem saber parte de si, então é a pregação qual convém. Então se pode esperar que faça fruto. Et fructum afferunt in patientia. Enfim, para que os pregadores saibam como hão de pregar e os ouvintes a quem hão de ouvir, acaba com um exemplo do nosso reino e quase dos nossos tempos. Pregavam em Coimbra dois famosos pregadores, ambos bem conhecidos por seus escritos. Não os nomeio porque os eis de desigualar. Altercou-se entre alguns doutores da universidade qual dos dois fosse maior pregador. E como não há juízo sem inclinação, uns diziam este, outros aquele. Mas um lente, que entre os mais tinha maior autoridade, concluiu desta maneira: entre dois sujeitos tão grandes, não me atrevo a interpor juízo. Só direi uma diferença que sempre experimento. Quando ouço um, saio do sermão muito contente do pregador. Quando ouço outro, saio muito descontente de mim. Com isto, tenho acabado. Algum dia vos enganastes tanto comigo que saís do sermão muito contentes do pregador. Agora quisera eu desenganar-vos vós tanto, que saíreis muito descontentes de vós. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender dos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Contanto que se descontentem de si, descontentem-se embora de nós. Si omnibus placerem, Christus servus non essem, dizia a maior de todos os pregadores, São Paulo. Se eu contentar aos homens, não seria servo de Deus. Contentemos a Deus e acabemos de não fazer caso dos homens. Advirtamos que nesta mesma igreja há tribunas mais altas que as que vemos. Spectaculum facti summos Deus, angelis et omnibus. Acima dos tribunas dos reis estão as tribunas dos anjos. Esta é a tribuna e o tribunal de Deus, que nos ouve e nos há de julgar. Que conta há de dar a Deus um pregador no dia do juízo? O ouvinte dirá: não me disseram. Mas o pregador: vai, Mia, quia tacui. Ai de mim, que não disse o que convinha. Não seja mais assim, por amor de Deus e de nós. Estamos às portas da Quaresma, que é o tempo em que principalmente se semeia a palavra de Deus na igreja, em que ela se arma contra os vícios. Preguemos e armemo-nos todos contra os pecados, contra as soberbas, contra os ódios, contra as ambições, contra as invejas, contra as cobiças, contra as sensualidades. Veja o céu que ainda tem na terra quem se põe da sua parte. Saiba o inferno que ainda há na terra quem lhe faça guerra com a palavra de Deus. E saiba, a mesma terra ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto. Et fecit fructum centuplum.